Eu sou Marcos da Silva e Silva, sou professor de filosofia da rede pública e de uma escola particular, Escola Superior de Propaganda e Marketing. E eu tenho um pós-doutorado em psicologia social. No meu pós-doutorado, uma das coisas que eu pesquiso é o sofrimento. E dentro do estudo sobre as relações étnico-raciais, eu estudo o banzo, que é o sentimento de nostalgia ou o sentimento de saudade que os negros sofriam ou que os negros sentiam ao chegar no Brasil. Então, é o banzo. Dentro da escola pública, eu tenho algumas experiências sobre o ensino de relações étnico-raciais e dentro da escola particular também, dentro da universidade particular. Na escola pública, eu sempre pensei que é possível a gente pensar o ensino de relações étnico-raciais para combater o racismo ou o ensino antirracista de diversas formas. Eu trabalhei durante muito tempo, quando algumas escolas não permitiam que a gente trabalhasse ele enquanto um conteúdo mesmo, que eu acredito que precisa ser trabalhado enquanto conteúdo, enquanto disciplina específica, mas eu trabalhei de forma transversal e transdisciplinar. De forma transversal, poderia trabalhar diversos temas dentro do grande tema que é o tema estudado, relações étnico-raciais. Por exemplo, quando me pediam para falar sobre ética, uma das experiências que eu tenho, que foi muito bonita por acaso, eu trabalhei o Ubuntu. O que é Ubuntu? Eu sou porque você é. Simples e profundo, né? Assim como células do mesmo organismo são codependentes, a humanidade também é. Precisamos uns dos outros para otimizar o nosso bem-estar físico e mental. E trabalhando Ubuntu, eu trabalhei ética. Pensando em ética, eu também desenvolvi como que se dá um comportamento ético dentro de uma comunidade, como desenvolver o comportamento ético que não diz respeito apenas aos indivíduos. Isso foi uma experiência. Outras experiências também que eu tive trabalhando de forma transdisciplinar as relações étnico-raciais quando não me era permitido, que é horrível falar isso, né? Mas quando não me era permitido trabalhar enquanto conteúdo, é com relação ao cuidado. E aí sempre pensando com os alunos como que o cuidado, ele não é apenas uma abordagem daquele que cuida, mas pensando o cuidado enquanto coletividade. E pensando também, uma coisa bastante bonita que eu achei na época, pensando o cuidado enquanto uma lógica feminina, que aí ao mesmo tempo em que eu trabalhava as relações étnico-raciais, eu tentava abordar também o combate ao machismo estrutural, ou o patriarcado, e assim por diante. Mas abordei o cuidado em uma lógica feminina também a partir de uma concepção de um Ubuntu. Isso para dizer que dentro das transversalidades é possível trabalhar relações étnico-raciais, sobretudo no ensino médio, que é de onde eu venho. Depois, para não ficar só nas formas transversais, mas trabalhar de forma interdisciplinar, fiz um trabalho muito bom com as professoras de educação física, de biologia, de química, de matemática, de artes. Com essas professoras, por exemplo, em educação física, a gente fez a abordagem das principais atividades físicas que são desenvolvidas na África a partir das danças tradicionais, mas abordando apenas as atividades físicas. Depois disso, também de forma interdisciplinar, a gente foi para as artes. E aí, quando chegou em artes, mas tem uma enorme quantidade de coisas que podem ser pensadas, por exemplo, apenas a partir da arte. Estudamos não apenas as músicas, as danças, a corporeidade, mas estudamos, por exemplo, os instrumentos, como que os instrumentos eles podem também serem revistos como um combate ao racismo estrutural ou como uma educação antirracista. A estudar os instrumentos, por exemplo, tem um instrumento chamado macumba, que é o que muitos alunos têm, de forma inocente alguns, né? Ou por ignorância, por não conhecer mesmo, e aí que tem a importância do estudo das relações étnico-raciais. E estudando a macumba, uma das coisas bastante interessantes que eles já romperam foi entender que os instrumentos de música da África, todos eles têm nome específico e que passou para cá como nome ruim, como nome taxativo, demoníaco e assim por diante. Mas, além disso, depois que a gente trabalhou os instrumentos musicais, a corporeidade, a música, a gente também tentou explicar para os alunos que existe matemática, e aí étnico-matemática, dentro ou a partir dos instrumentos musicais. E foi uma abordagem muito boa que podemos fazer com o professor de matemática. Estudos
dos cursos, da pesquisa e história da ciência e matemática é que ciência e matemática é um produto puramente ocidental europeu. Comecei a questionar quando comecei a perceber a riqueza de coisas que não são chamadas matemática ou ciência, mas que têm na sua raiz a conceituação de uma matemática, conceituação de uma ciência rigorosa, organizada, que era trabalhada pelos povos africanos para construir a sociedade deles, a economia deles, a cultura deles, as artes deles. E o dia a dia se manejava com uma forma de fazer matemática e ciência que difere muito daquilo que se fazia na Europa. Depois disso, da língua portuguesa, então, vocês nem imaginam a quantidade de coisas que foram possíveis. Se a gente começasse a estudar as línguas da raiz Congo, por exemplo, ou da raiz Banto, por exemplo, nós abordamos uma quantidade enorme de dialetos e de línguas que são possíveis serem faladas. E aí pensamos dentro de português e com filosofia também, que quanto mais língua eu tenho, mais acesso a mundo eu tenho. E aí nós fomos rompendo com esses temas que eram temas transversais e temas interdisciplinar, um pouco do racismo estrutural que se passava por dentro do currículo. Agora, o que eu defendo de fato é que, além desses temas serem tratados de forma transversais para os alunos do ensino médio, que eu acho interessante dentro das condições, ou de formas temáticas, eu sempre acho que é possível, sim, que agora é possível em função da garantia da lei, que a gente trabalhe as relações étnico-raciais enquanto conteúdo da escola, enquanto conteúdo a ser ensinado dentro do currículo, que isso seja garantido. Mas, para além disso, porque se a gente coloca os temas das relações étnico-raciais dentro do currículo, o grande risco que corremos é que isso vire apenas tema e não seja desenvolvido como deve ser de fato desenvolvido, porque as relações étnico-raciais e o racismo estrutural ou o combate anti-racismo ainda está aí, né? Então, para além dos temas, é extremamente importante que, ao trabalhar tema, ou o conteúdo, ou a disciplina, ou o currículo de relações étnico-raciais, é possível e é preciso que se faça também uma relação com as manifestações culturais, onde há também o combate ao racismo estrutural, ou o combate a perspectivas racistas de mundo. Por exemplo, em São Paulo, que é onde eu estou, nós temos aqui o Museu Afro. E dentro do Museu Afro é entrar em um novo mundo através da história. Eu já fui várias vezes, porque eu sou encantado pelo Museu Afro, fui várias vezes, que começa lá desde a história da técnica até a tecnologia. É uma perspectiva africana. Fora a religiosidade, fora as pinturas, fora a arte. Estou dizendo isso que, para a gente pensar o currículo ou o conteúdo, ou de forma interdisciplinar ou de forma transdisciplinar, não pode ser afastado da realidade concreta no qual esse currículo se encontra. Mas se não quiser ficar indo no museu, que é um lugar maravilhoso que deve ir, a gente pode ir para música. Por exemplo, eu posso ir para o rap, eu posso ir para o hip hop, eu posso ir para o blues, eu posso ir para o samba, eu posso ir para a música clássica, eu posso ir para o balé e pensar a corporeidade negra no balé, eu posso ir para as artes cinematográficas. Existe uma gama enorme de conteúdo que eu posso trabalhar e pensar a partir das relações étnico-raciais, a partir do conteúdo, a partir da lei que garante o ensino desse conteúdo. Agora, o mais importante é que esse conteúdo, relações étnico-raciais, estes temas, eles não fiquem apenas presos ou trancados dentro do currículo, porque são conteúdos e disciplinas vivas. E uma das coisas mais interessantes das quais eu já fiz, além de levar várias vezes os meus alunos ao Museu Afro Brasileiro, é fazer atividades que envolvam o corpo dentro da escola. Trabalhar com a imagem do aluno negro, trabalhar com a autoestima do aluno negro e, ao mesmo tempo,
ensinar para os alunos brancos, não ensinar, né, mas contribuir com os alunos brancos, o que de fato é racismo estrutural, que se passa para além das questões físicas, da questão da aparência, da questão do fenótipo, mas apresentar aí de fato as estruturas sociais que apontam onde é que está de fato o racismo estrutural. E aí eu posso trabalhar com diversos temas com os alunos, apontando o mapa da violência, o mapa da desigualdade. Agora, nesse tempo de pandemia, o mapa do Covid, quais são as pessoas que mais morrem em função do Covid-19 e assim por diante. Ou seja, não há, de forma alguma, nenhum tipo de desculpa para dizer que o tema relações étnico-raciais não sejam trabalhados dentro da escola. É um tema que sempre esteve aí, mas que temos que garantir que a lei exista e garantir que o conteúdo exista, fazendo com que a lei se torne realidade, que saia do papel.